Vamos dar sequência então ao livro Paulo e Estevão, Chico Xavier e Emmanuel. Nós estamos no capítulo 5, a pregação de Estevão. Saulo e Sadoc então vão até a casa do caminho, né? Os homens do caminho são recebidos por Tiago, Pedro e João. Ali eles entram com a intenção de conhecer o tal do Estevão, que eles sequer sabiam o nome, e também de fazer alguma certa bagunça, né? Mas quando eles chegam, são pessoas de uma ordem social maior, e ali já tinham outros fariseus. Eles são até colocados em lugares diferenciados, distintos, e eles acreditam que o fato de serem colocados em lugares diferentes dos doentes que estão ali é por conta da sua classe social. Mas na verdade não é. Então, no meio disso tudo, dessa gente doente, né, de pessoas com muitos problemas de saúde, considerados até incuráveis, e de curiosos, além de outros fariseus, fora Saulo e Sadoc, eles começam a ouvir, de repente, uma turminha gritando o nome de Estevão. É Estevão, é Estevão, Estevão chega, né? Quando ele chega, tudo para. Ele chega, tudo fica em silêncio, porque todo mundo quer ouvir o que ele quer falar. E eu vou ler alguns pedaços da pregação dele, porque é bem extensa, só para a gente conversar um pouquinho, tá? Então ele começa assim: Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus nos enviou seu Filho, sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Então, na pregação de Estevão, ele vem exaltar todo o trabalho feito por Jesus e todo o ensinamento deixado aqui. Mas exaltar não no sentido de orgulhar-se, mas no sentido de colocar para cima, né? De chamar a atenção das pessoas que Jesus veio deixar um outro tipo de ensinamento, mostrar um outro caminho diferente daquele que Moisés havia deixado do olho por olho, dente por dente. Tá? Então ele vai seguir, vão aí mais umas 3, 4 páginas só da pregação dele. Isaías o contemplou vergado ao peso de nossas iniquidades, florescendo na aridez dos nossos corações, qual flor do céu num solo adusto. Mas revelou também que desde a hora de sua extrema renúncia, na morte infamante, a sagrada causa divina prosperaria para sempre em suas mãos. Seu reino, caso o reino, né, que Cristo veio deixar para nós, é o da consciência reta. Olha só essa frase. Seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Suas portas constituem um maravilhoso caminho da redenção espiritual, abertas de par em par aos filhos de todas as nações. Então ele vem dizer que todos somos irmãos perante Deus, que todos somos filhos dele, independente da nossa classe social, independente de onde nascemos. E isso, para o farisaísmo, era uma coisa absurda, porque eles tinham o conhecimento maior, né, ali da sociedade, e eles se achavam bem melhores por conta disso. Então ele fala que Jesus Cristo veio mostrar que tem que ter o raciocínio sim, mas que acima do raciocínio está o amor, né? E que o amor não deixa de ser
racional. Ele simplesmente tem um caminho diferente, mais calmo, né? Bom, continuando. Quando ele fala, seu reino é o da consciência reta e do coração purificado ao serviço de Deus. Quem de nós temos a nossa consciência reta e o coração purificado? Nós somos cheios de defeitos, somos espíritos ainda trabalhando no processo de evolução. Então, por isso que nós ainda não somos totalmente felizes, né? Não alcançamos a felicidade que ele fala, a felicidade não é deste mundo, né? Está lá no Evangelho. Não alcançamos devido a nós mesmos. Eu sou um espírito em evolução, tá, deixa eu esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Não, nós é que temos que fazer o trabalho de reforma primeiro, né, de mudança interior, para depois conseguir alcançar devagarinho, passo a passo, essa redenção. Né? Alcançando isso, a gente chega na tal da felicidade. E aí Estevão continua. O Cristo é a substância da nossa liberdade. Então, quando nós conseguimos entender o que ele veio fazer aqui e colocar isso dentro do nosso coração e nas nossas práticas, né? Não só no pensamento, mas principalmente nas práticas, o que é bem difícil, nós seremos livres, nós estaremos livres de muita coisa, porque o orgulho, o egoísmo e todos os outros defeitos que vêm junto com eles e deles, né, são muito pesados, né? Por isso esse tipo de corpo, esse perispírito cheio de manchas, né? Então, nós ainda somos muito pesados, não somos espíritos livres, né? Nós ainda temos vícios, nós temos sentimentos de vingança, então ainda está complicado o processo. Então, o que está acontecendo hoje conosco sobre esse vírus, por exemplo, sobre a Covid-19, é um grande ensinamento. Porque nós temos que praticar mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de visão de mundo, né? Não só fora, mas principalmente dentro de casa, porque nós estamos em quarentena, né? Então, toda a tal da higienização que a gente tem que fazer, né, do álcool em gel, da máscara, para raciocinar um pouquinho, né? Então, esse limpar as mãos, o que é? Né? É limpar tudo aquilo que a gente faz de errado, ou que a gente pensa em fazer de errado. O que é a máscara? Vamos falar menos. Ela atrapalha a gente a falar um pouco, né? E distorce muitas vezes aquilo que está sendo ouvido. Então, são simbologias que, se a gente parar para pensar, tem um significado espiritual de chamado, né? Então, são os cuidados que tem que ter, né? A limpeza dos objetos, dos lugares, a não aglomeração. Então, por que as pessoas se juntavam? Porque estavam em festas, porque estavam em lugares todos amontoados, porque estavam fugindo de si mesmas. Na maioria, fugindo de si mesmas. Então, eu tenho depressão, eu vou ali na festinha, né? Eu bebo, eu uso droga, eu faço alguma coisa para fugir disso. Não resolve, ela vai voltar. E assim outros milhões de transtornos e de problemas menores. Né? Então, as crianças estavam sendo criadas por quem? Pela televisão, pelo celular, pelo computador. Então, agora está diferente, né? Agora estamos em quarentena, estamos juntos, nós precisamos estar juntos para aprendermos um sobre o outro, para aprendermos sobre nós mesmos e praticarmos as mudanças, né? Bom, quando Estevão dá uma pausa
o Saulo então interfere, né, e faz a primeira pergunta. Piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Então, por mais irritado que ele estivesse, porque Saulo era bem temperamental, né? Ele ainda conseguiu fazer a primeira pergunta de uma forma menos hostil. E então Estevão responde assim: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era de fato o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo, sem a claridade do sentimento. Então não adianta, né? E isso até hoje, não adianta você ser um PhD em determinada coisa, você ter muito conhecimento e não entender nada, nada do que é o perdão, do que é uma compreensão, do que é o amor, né? E na questão não é não entender, a questão é nem querer, nem buscar entender, né? Que é mais doloroso. Viver na frieza dos cálculos, né? Aí ele continua. Saulo continua. Aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? Então aí ele vai questionando a própria existência e a própria passagem de Jesus aqui, né? São vários os outros questionamentos. E fala que Estevão e os outros estão lançando vergonha sobre Israel, e por conta disso, né? Mas Estevão continua. Amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento de revelação de Deus. No entanto, não vedes nos efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Então aí ele vai fazer com que o Saulo passe a pensar, né, sobre tudo o que já aconteceu na história da humanidade, na época de Moisés, na época de Jesus. Fazer essa correlação, né, e usar o raciocínio, né? Então ele vai dizendo que não precisa mais daqueles combates sangrentos, né, que agora a reforma é pelo amor, pelo evangelho e tal. O Saulo até entende. Ele é pego de surpresa pelas explicações de Estevão. Ele compreende aquilo, mas existe uma raiz, né, que é o farisaísmo. E ele é um homem de muita certeza. Ele foi criado naquilo. Sabe aquela coisa? A pedra é preta, então ela vai ser preta para sempre. Eu não posso pintar de branco, né? Então ele foi criado naquilo ali, e aquilo ali que é o correto, e pronto, acabou, né? Então, na hora que mesmo ele, assim, no íntimo, ele entendendo a pregação de Estevão, ele não consegue aceitar. Então aí entra a questão do orgulho, da vaidade e do fato assim de, poxa, alguém está querendo desmontar tudo aquilo que eu já sei, né? Estão tentando me tirar da zona de conforto. E isso ele não consegue aceitar. Mas ele tem nele uma coisa chamada zona de desenvolvimento proximal, que nós temos, né? Todos nós temos. E o Estevão, ele chega bem perto
de fazer com que o Saulo mexa, né, e crie esse desconforto todo e mude de visão. Então fica aquele embate, aquela briga. Como o Saulo, muito jovem, muito temperamental, muito mimado, né, vamos falar assim, não sabia lidar com isso, ele agredia, né, agredia aquela fé das outras pessoas, aquele conhecimento das outras pessoas que eram diferentes dos dele. E aí eles começam uma conversação, né? Mais um embate, né? Porque Saulo começa a colocar sempre em questão o Cristo, os seus ensinamentos, e Estevão vai tentando aliviar aquela problemática toda, explicando, explicando, e pergunta e responde. Até que chega um momento que Estevão fala assim para todo mundo: agora, irmãos, peço vênia para concluir minhas palavras. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha. Então ele até coloca, né? Não é dele aquilo, é do Evangelho, são os ensinamentos do Cristo. Então ele humildemente tenta deixar a tribuna, né? Vamos dizer assim, o local da palestra, mas Saulo não quer que ele saia. Né? E começa, exige a continuação da arenga da briga, da discussão, né? Que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Estevão fala, não poderei discutir. Mas por quê? Saulo, irritado, está intimado a prosseguir. Amigo, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio e eu vos obedecerei. Mas no que pertence a Deus, só a Ele compete arguir. Então eu só posso responder para Deus, né? Mas eu preciso elucidar sobre os erros desta casa. E o Saulo vai tentando colocar aquele povo todo contra Estevão e os outros. E por não aceitar e por ver que todo mundo estava do lado deles, ele tenta persuadir, né? Aí Estevão diz que ele não vai brigar, que ele não vai discutir. No tocante ao evangelho, replicou Estevão, já vos ofereci os elementos de que podia dispor, esclarecendo o que está ao meu alcance. Quanto ao mais, esse templo humilde é construção de fé e não de justas casuísticas. Ou seja, é um lugar onde se prega o evangelho e ajuda-se pessoas, pratica caridade, não é um lugar de causar, né? Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama nosso esforço. Sempre o Cristo, sempre o impostor, minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo. E assim vai. Saulo fica muito louco, né? Não aceita não. E aí ele fala que vai levar o Estevão então para o Sinédrio, né? Que é o local onde os fariseus fazem o julgamento, né, das pessoas que se colocam contra o farisaísmo. E Estevão fala, olha, o Sinédrio, ele pode até me fazer chorar, pode até me machucar, mas ele não pode me obrigar a renegar Jesus Cristo, porque ele já está dentro de mim. Então isso é impossível. E ele deixa o local sem mais delongas. Pronto, acabou, né? E aí começa um diz que me disse no meio do povo e tal. E conforme Estevão vai caminhando de volta aos seus aposentos, no meio do caminho aparece uma senhora com uma mocinha pedindo encarecidamente que ele ajude-a. Porque na época de Jesus, Jesus ajudou essa senhora, né, a superar os seus problemas, os seus pecados. Só que a filha dela fazia um ano que não falava, tinha emudecido. Então ela pede que Estevão a ajude.
Ele fica meio assim, tipo, tá, mas eu não sou Jesus para fazer essas curas, né? Pensativo, no meio daquilo tudo, num fariseus e doentes e aquela zorra toda. Bom, de repente ele fala assim: de nós nada temos. É justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele que é justo e generoso não te esquecerá na distribuição santificada de sua misericórdia. Hás de falar para louvor do bom mestre. Na mesma hora, a menina fala: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Aí todo mundo, uau! Então ele promoveu uma cura. Aí então que Saulo e os fariseus que estavam ali ficam possessos. Porque, nossa, é charlatanismo, é mistificação, é problema, isso é invenção, e, né, para iludir aquele povo doente e tal. Eles ficam muito possessos com tudo aquilo ali. E começam, Sadoc e os outros, eles começam a tentar fazer uma rebelião ali, né? Mas aí Saulo para e pensa, não, se provocar uma bagunça aqui, eles têm um armamento branco, né? Porque eles tinham algumas coisas lá que eles usavam, né? Não para brigar, mas era material de construção, assim mesmo, né? E isso poderia acarretar uma lavagem, né? Sangue para todo lado, se começasse uma briga física ali. Então ele fala assim: vamos, os adeptos do caminho pagarão muito caro a sua ousadia, e tira todos os fariseus dali, né? Porque Saulo era um líder nato, né? Então ele tira todo mundo dali, e no dia seguinte ele vai até a casa de Zacarias ter com Abigail. Conta tudo o que aconteceu, ela fica do lado dele, né? Porque ela tem a mesma fé, foi criada no mesmo conhecimento que ele, né? São da mesma raça. E ela concorda com tudo que ele está tentando fazer, né? Porque para eles, ele está buscando o caminho correto, né? Não, porque ficou como se assim, como se os pregadores lá, né? Os discípulos estivessem desdenhando do conhecimento que eles têm da lei de Moisés. Então, ela concorda com ele, porque ela não sabe que Estevão é Gesiel, seu irmão. Ela nem sabe que ele está vivo, muito menos que está perto. E aí ele conta para ela tudo o que ele pretende fazer para acabar com aquilo tudo. No caso, a intenção dele é levar ao sinédrio, né? E aí ela até comenta, se Gesiel estivesse conosco, seria seu aliado. Mal sabe ela que houve uma transformação. Bom, no mesmo dia, ele vai até o sinédrio, né? E pede a intercessão de Gamaliel para poder fazer esse julgamento, ter essa discussão. Então, primeiro assim, as partes eram levadas, né, à tribuna, no caso de Estevão e Saulo, e cada um ia defender o seu lado, né, a sua seita, entre aspas falando. E por que daquilo, né, como comprovar aquilo, o que ele faria para mostrar aquilo, essas coisas, para defender a sua tese, né? E o convite é feito ao Estevão em forma de convite, né? E Estevão recusa. E Tarso fica muito doido, né? Porque ele não aceita um não. Mimado, né? Ele não aceita o não. Só que para impor que Estevão vá até esse lugar e seja julgado por conta do que está acontecendo, era preciso, pela lei da época, que alguém
da sociedade, um cidadão comum, fizesse uma denúncia ao Sinédrio. Uma denúncia envolvendo o próprio Estevão, né? Porque aí ele era obrigado a estar lá e ser julgado e tudo mais. Então Saulo pega um serviçal da casa, Neemias, e pede que faça isso, né? Que ele, como cidadão comum, denuncie Estevão. Neemias, como admirava muito Saulo, ele pega e faz isso. Ele vai ao Sinédrio e denuncia Estevão. Ó, no dia imediato, Neemias compareceu ao Sinédrio e denunciou o generoso pregador do Evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações da própria conta. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saulo anota tudo, né, porque ele fazia parte daquilo ali, anota tudo como se fosse uma denúncia, sem que ele soubesse, né? E então Estevão é obrigado a comparecer. Os discípulos que ali estão ficam meio amedrontados, né? Tiago, principalmente, dá esse sinal, mas Pedro e João estão mais calmos, estão com Estevão e mais calmos, tá? Então, eles conseguem simplesmente fazer uma oração e para pedir ajuda, né? E esperar que tudo isso aconteça de forma boa e que tudo se esclareça, ok? Então fica aí o nosso capítulo 5 sobre a pregação de Estevão, sobre o embate dos dois. E no próximo capítulo nós vamos ver o que vai acontecer lá no Sinédrio, quando eles estiverem cara a cara. Até o próximo vídeo.